Olá, bem-vindos a mais um bloco de português, 12º ano, Memorial do Convento José Saramago. Iremos refletir sobre um outro aspecto, agora a dimensão simbólica de algumas personagens e do próprio voo da Passarola na obra Memorial do Convento. A vossa atenção para o plano de trabalho de hoje. Temos o poder de Belimunda e o voo da Passarola, dimensão simbólica das personagens e a missão de Belimunda e de Baltazar na construção da Passarola voadora. Já sabemos que é um casal extraordinário, um casal que em si mesmo se constitui como um todo. Temos as aprendizagens essenciais presentes aqui neste bloco, a leitura e a educação literária como é costume, e vou-vos deixar aqui com o primeiro voador, Ícaro. Reparem. Mitos e lendas. O mito de Ícaro é um dos mais famosos da mitologia grega. Dédalo era um inventor que vivia exilado na ilha de Creta, onde foi o arquiteto do famoso labirinto do Minotauro. Por estar impedido de abandonar a ilha, decidiu construir umas asas para que ele e o seu filho Ícaro pudessem escapar. As asas eram feitas de penas presas com cera a uma estrutura tipo esqueleto. Ícaro ficou muito entusiasmado com as asas e decidiu experimentar. Foi voando cada vez mais alto, ignorando o pai que lhe aconselhava prudência. Voou tão perto do sol que a cera derreteu e desfez as asas, fazendo com que Ícaro caísse no mar e desaparecesse. É uma animação, um documento algo diferente do que é costume apresentar-vos aqui, mas que no essencial tem tudo o que nos interessa saber sobre o mito de Ícaro. E são aspectos que nós podemos transpor para a leitura também de certos aspectos do Memorial do Convento. Reparem, o inconformismo, por um lado, inconformismo, por outro temos aqui a vontade de superar a situação que é proveniente, que tem origem num mal, em algo que constrange os movimentos do indivíduo. Dédalo estava impedido de sair, estava ali preso no labirinto, que é um espaço misterioso de enigma, que temos dificuldade em sair de lá, só conhecendo a porta de saída, e essa é preciso descobri-la. Portanto, por um lado, o inconformismo, a ânsia de fuga, a vontade de fuga, a vontade de ir mais além, e a vontade de ir mais além também se pode projetar na ideia do sonho. E foi esse sonho de ir mais além que fez com que Dédalo construísse então umas asas de cera para Ícaro, seu filho. E seu filho, desejando, ambicionando alcançar, ascender até um ponto quase inatingível, aproximou-se de tal maneira, de forma tão imprudente do sol, que fez com que as próprias asas acabassem por derreter. Portanto, estes quatro aspectos, por um lado o inconformismo, a importância da vontade na ação do homem, o sonho que está na base dessa vontade e dessa ação do homem e, por outro lado, a sua concretização, são aspectos que nós vamos encontrar no Memorial do Convento, obra que estamos a estudar. Portanto, Memorial do Convento, e até nestas imagens que vocês veem aqui de Éter, da companhia Éter, vocês veem aqui a construção, o projeto, a ideia de Bartolomeu de Gusmão, ali representado na figura da Passarola, ali o próprio padre Bartolomeu também a refletir sobre como é que vai pôr esta sua ideia no real, como é que a vai concretizar, e um elemento fundamental que proveniente do dom extraordinário de Belimunda, que é a sua clarividência, o seu mistério que a faz ver o interior das pessoas, dentro das pessoas, onde está a vontade que leva o homem a agir. E é neste ponto que nós vamos começar, no mistério de Belimunda, esse mistério que faz então com que seja uma das partes que faz com que a Passarola realmente voe. Quando Belimunda acorda, estende a mão para o saquitel onde costuma guardar o pão pendurado à cabeceira e apenas acha o lugar. Tateia o chão, a enxerga, mete as mãos por baixo da travesseira e então ouve Baltazar dizer: "Não procures mais, não encontrarás." E ela, cobrindo os olhos com os punhos cerrados, implora: "Dá-me o pão, Baltazar, dá-me o pão, por alma de quem lá tenhas."
E vocês sabem que este dom de Belimunda se manifestava só numa circunstância, quando ela estava em jejum. E Baltasar vai tentar descortinar, descobrir qual é então este mistério. E procura descobrir o mistério de Belimunda, impedindo-a de comer o pão, para que então esse seu dom desaparecesse. Em Belimunda se manifesta então um dom particular, um outro saber, um saber que é extraordinário, não é vulgar. E ele provém de uma característica ancestral, lá muito longínqua. Primeiro me terás de dizer que segredos são estes, a incompreensão de Baltasar. Não posso, gritou ela, e bruscamente tentou rolar para fora da enxerga, da cama, no chão, mas 7 sóis deitou-lhe o bração, prendeu-a pela cintura, ela debateu-se brava, depois passou-lhe a perna direita, tentou ali agarrá-la, mas ela tornou a gritar espavorida. Não me faças isso! E foi o grito tal que Baltasar alargou, assustado, quase arrependido da violência. Eu não te quero fazer mal, só queria saber que mistérios são. Dá-me o pão e eu digo-te tudo. Baltasar sente-se de alguma maneira excluído na partilha deste mistério. Aceitou o mistério, mas neste momento ele já atingiu um ponto em que precisa de saber mais. Portanto, sente-se excluído e força Belimunda para que esta explique o mistério, forçando-a através desta não entrega do pão. E sente, porquê? Porque sente incompreensão. O seu estado de espírito é esse, não compreende o que se passa, portanto está extremamente curioso e precisa desvendar o mistério. Esse mistério. Qual será, então, o mistério de Belimunda? É agora que vai ser desvendado. Lembras-te da primeira vez que dormiste comigo? Teres dito que te olhei por dentro? Lembro-me. Não sabias o que estavas a dizer, nem soubeste o que estavas a ouvir quando eu te disse que nunca te olharia por dentro. Baltasar não teve tempo de responder. Ainda procurava o sentido das palavras. Portanto, para ele continuava a ser um enigma. Eu posso olhar para dentro das pessoas. 7 sóis soergueu-se na enxerga. Estás a mangar comigo. Ninguém pode olhar por dentro das pessoas. Eu posso. Não vejo se não estiver em jejum. Além disso, fiz promessa de que a ti nunca te veria por dentro. Belimunda fez esta promessa e vai cumpri-la praticamente até ao final, a não ser naquele momento também extraordinário em que se vai apoderar da vontade de Baltasar, porque era a ela que a vontade de Baltasar pertencia. Portanto, é uma legitimidade. Mas ainda não chegámos a esse ponto. Belimunda é uma personagem com um estranho dom. Tem o poder de olhar por dentro das pessoas. A promessa que Belimunda faz a Baltasar vai ser levada até ao limite, até ao momento em que a vontade de Baltasar se vai desprender e, nesse momento, ela pertence a uma só pessoa, pertence ao seu outro lado, àquela com quem ele faz uma unidade absoluta, Belimunda. O poder de Belimunda. Mas diz-me que mistério é este? Como foi que te veio esse poder, se não estás a enganar-me? Amanhã saberás que falo verdade. E não tens medo do santo ofício? Por muito menos têm outros pagado. O meu dom não é heresia, nem é feitiçaria. Os meus olhos são naturais. E vocês têm ali uma imagem de um pintor que representa Bóreas. Bóreas é o vento. Portanto, o vento é algo inexplicável e que faz parte da própria natureza. É uma força da natureza. Nós não o vemos, nós não lhe tocamos, mas nós sentimos-lo. Ele é natural, tal e qual como o dom que Belimunda tem e que vai agora caracterizar, dizendo que o seu dom é algo involuntário e natural. O sagrado, no fundo, funciona como é um elemento sagrado, como uma força, o sagrado como uma força natural. Baltasar, prudente, e também receoso, alerta Belimunda para o facto de esta poder ser condenada pelo Tribunal de Santo Ofício. O que nos mostra e vai acentuar uma crítica social, ou seja, o Santo Ofício exercia uma ação opressora, uma vigilância permanente que, em qualquer circunstância, quem fizesse alguma coisa fora do comum podia ser condenado à fogueira, às fogueiras dos autos de fé. Mas também o caráter de exceção da personagem. Esta personagem Belimunda, pelas palavras ditas por Baltasar, nós vemos estas duas circunstâncias
circunstâncias. Por um lado, a crítica social que está subjacente e, por outro, realça-se a excepcionalidade de Belimunda. O olhar de Belimunda é deste mundo. Ora, se ele é natural e quase tão natural ou tão natural como o próprio vento, ele é deste mundo. E repara, mas a tua mãe foi açoitada e degradada por ter visões e revelações. Aprendeste com ela? Não é a mesma coisa. Eu só vejo o que está no mundo, não vejo o que é fora dele. Céu ou inferno, não digo rezas, não faço passos de mãos, só vejo. Portanto, algo deste mundo e que pertence a este mundo, mas que corresponde a uma certa transcendência. O mistério de Belimunda alicerça-se, ou seja, tem raízes, tem fundações em poderes ancestrais da Terra, aqueles poderes que nos remetem para o mistério e para o sagrado, para as forças telúricas, para umas forças tão importantes como aquelas que eram do domínio dos druidas e dos xamãs, alguém que tem uma capacidade de vislumbrar algo que nós, os não iniciados ou os que estamos mais desprevenidos, não conseguimos atingir. O dom de Belimunda é do domínio do sagrado e do telúrico, ou seja, dessas forças que emanam da terra, dessas forças que são algo incompreensíveis. Belimunda, que poder é esse teu? Que poder é esse teu? Vejo o que está dentro dos corpos e às vezes o que está no interior da terra. Vejo o que está por baixo da pele e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo quando estou em jejum. Perco o dom quando muda o quarto da lua. Reparem aqui na influência da lua, mas volta logo a seguir. Quem me dera que o não tivesse. Portanto, de alguma forma, Belimunda sabe que é excepcional e sabe que esse caráter de excepcionalidade, esse dom que ela tem, também a transforma, lhe dá um estatuto que por vezes ela gostaria de não ter. Tudo seria talvez mais simples para ela e a sua vida mais tranquila. O mistério de Belimunda corresponde a uma busca da essência das pessoas. Ela vê o interior das pessoas e das coisas, a essência, aquilo que define o ser humano, que define o indivíduo, que define a pessoa e as próprias coisas, os próprios materiais. E reparem também, então, aqui neste aspecto da Lua, o sobrenatural existente em Belimunda é identificado com forças naturais e da Terra, com artes ou virtudes cuja origem é desconhecida por quem não as possui. Exatamente. Por isso é que para Baltasar estes poderes de Belimunda são tão incompreensíveis e para ele era muito estranho. Viram ali a importância da Lua na presença ou na ausência do dom em Belimunda? E reparem, nos quartos de Lua o poder desaparecia. Nós temos ali as fases da Lua, as 4 fases da Lua. E como sabem, a Lua sempre exerceu e continua a exercer uma forte influência no imaginário das pessoas, no nosso imaginário individual e coletivo. Temos os lobisomens que aparecem com a lua cheia, temos na literatura várias figuras que surgem com a lua cheia. E temos também a parte científica da lua, que já lá vamos. Mas reparem aqui, lua nova, quarto crescente. Do quarto crescente passa para a lua cheia. Da lua cheia vai entrar no quarto minguante. E se vocês virem a lua, parece formar no quarto crescente um D a diminuir, mas diz o povo que a lua é mentirosa. Quando faz um D, na verdade, ela está a mentir e está a crescer. E quando está no quarto minguante, parece fazer ali um C, que significaria crescer, mas na verdade está a diminuir. E por fim, quando desaparece na totalidade, entra na fase da lua nova. E a Lua é realmente importante. E não é só no imaginário literário, é também na nossa vida na Terra. E é de tal modo importante que nós temos agora um testemunho da NASA através de um filme. A Lua nunca esteve tão perto. Vemos isso agora através destas imagens incríveis da NASA.
Imagens incríveis. O homem pisou a Terra pela primeira vez em 1969, salvo erro, 16 de julho de 1969. E Neil Armstrong disse um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. E realmente foi um grande passo para a humanidade. O dom de Belimunda e agora a construção da passarola. Qual é a influência deste dom na construção da passarola? Nós já sabemos que está relacionado com a recolha das vontades. Uma vez por outra, Belimunda levanta-se mais cedo, antes de comer o pão todas as manhãs e deslizando ao longo da parede para evitar pôr os olhos em Baltazar, afasta o pano e vai inspecionar a obra feita. Descobrir a fraqueza escondida do entrançado, a bolha de ar no interior do ferro e, acabada a vistoria, fica enfim a mastigar o alimento, pouco a pouco se tornando tão cega como a outra gente que só pode ver o que à vista está. Portanto, Belimunda em jejum vê o interior das coisas e essa sua capacidade permite que ela vá descobrir as fraquezas e as fragilidades no material que irá permitir construir a passarola voadora. Quando isto fez pela primeira vez, e Baltazar depois disse ao padre Bartolomeu Lourenço, este ferro não serve, tem uma racha por dentro. Como é que sabes? Foi Belimunda que viu. O padre virou-se para ela, sorriu, olhou um, olhou o outro e declarou: tu és 7 sóis, porque vês às claras. Tu serás 7 luas, porque vês às escuras. E assim Belimunda, até aí só se chamava como sua mãe de Jesus, ficou sendo 7 luas. E bem batizada estava que o batismo foi de padre e não alcunha de qualquer um. O batismo do padre vem sacralizar esta união que já está representada na simbologia do número 7, em que nós temos aqui a fusão entre o 3 da Santíssima Trindade e o 4 dos 4 pontos cardeais, ligado também aos 7 dias da criação, a criação do mundo nos 7 dias e aos 6 dias e no 7º Deus descansou. Então há aqui essa presença da simbologia da totalidade, de uma totalidade cíclica, da renovação num ciclo positivo, numa renovação positiva. O batismo do padre salienta a evidência de Belimunda e reforça a complementaridade entre ela e Baltazar. O amor funde vontades, esse amor que nós vemos representado neste casal. Diz o padre Bartolomeu Lourenço: no mundo tenho-te a ti, Belimunda, a ti, Baltazar. Os pais estão no Brasil, os irmãos, mas para isto não servem irmãos e pais, amigos se querem. Ouçam então, na Holanda, ou soube o que é o éter. Não é aquilo que geralmente se julga e imagina. E não se pode alcançar pelas artes da alquimia. Para ir buscá-lo lá onde ele está, no céu, teríamos nós de voar e ainda não voamos. Então, é muito importante a comunhão destas 3 vontades, a vontade e a ideia de Bartolomeu de Lourenço Gusmão, o padre, um homem da ciência, um homem que procura o saber e que conjuga este saber religioso com o saber científico, com a ciência. Por outro lado, a técnica da construção, que é Baltazar quem a possui, e por outro, essa clarividência e essa capacidade de extrair a vontade do ser humano, que é a vontade do ser humano que impulsiona e faz progredir o mundo. Então, esta comunhão destas 3 vontades, representada num número simbólico também, que corresponde à perfeição e à completude. E reparem, na Holanda, era um país que na altura, um país liberal e que cientificamente era um dos mais avançados da Europa no século XVII e XVIII. O éter corresponde à quinta essência, a quinta essência representada no éter. E o éter compõe-se das vontades, dos vivos, mas o éter, deem agora muita atenção ao que vou dizer-lhes. Antes de subir aos ares para ser onde as estrelas se suspendem e o ar que Deus respira, vive dentro dos homens e das mulheres. Portanto, o éter, essa quinta essência que está no céu e que corresponde então à vontade dos homens e mulheres, nesse caso é a alma, concluiu Baltazar. Não é. Também eu primeiro pensei que fosse a alma, mas o éter não se compõe das almas dos mortos. Compõe-se, sim, ouçam bem, das vontades dos vivos. Bartolomeu obtém o conhecimento sobre o conteúdo do éter. Com base neste conhecimento prévio, Belimunda poderá ajudar a captar as vontades dos moribundos, as vontades que se querem desprender dos moribundos, ou cujos os
corpos já não são dignos de a ter. E é com essas vontades que vai então constituir-se o progresso. O éter, antes de ser céu, é a vontade dos vivos. O progresso reside exclusivamente no maior ou menor grau da vontade humana. E esta é uma das grandes lições e uma das grandes mensagens de Memorial do Convento. A importância da vontade humana na transformação do mundo, na transformação das sociedades. Tirou do alforje um frasco de vidro que tinha preso ao fundo, dentro uma pastilha de âmbar amarelo. Este âmbar, também chamado eletro, atrai o éter. Andarás sempre com ele por onde andarem pessoas, em procissões, em autos de fé, aqui nas obras do convento. E quando vires que a nuvem, a tal nuvem negra, vai sair de dentro delas, está sempre a suceder. Aproximas o frasco aberto e a vontade entrará nele. E quando estiver cheio, tem uma vontade dentro. Já está cheio, mas esse é o indecifrável mistério das vontades. Onde couber uma, cabem milhões. O um é igual ao infinito. O um como a totalidade. Cabe uma vontade, cabem milhões de vontades. E o âmbar seria então esse material que faria atrair a vontade. Temos uma imagem representativa desse momento da recolha das vontades, ou melhor, da entrega do frasco para a recolha. Blimunda, 7 luas, o lado da sombra, mas Baltasar o lado do sol, da luz, os 7 sóis. Blimunda recolhe as 2.000 vontades em procissões, autos de fé e nas obras do convento. Ora, há aqui também subjacente a estes locais onde é possível recolher as vontades alguma crítica em relação à sociedade e em relação ao modo como viviam os desfavorecidos ou aqueles que eram perseguidos. Continuemos. E que faremos, entretanto? Perguntou Baltasar. Vou para Coimbra, de lá a seu tempo mandarei recado. Então irão os dois para Lisboa. Tu construirás a máquina. Baltasar, o demiurgo, Deus construtor da máquina. Tu recolherás as vontades, aquela transcendência e clarividência de Blimunda. Encontrar-nos-emos os três, o número 3, quando chegar o dia de voar. Abraço de Blimunda, não me olhes tão de perto, abraço de Baltasar, até à volta. Montou a mula e começou a descer a ladeira. Baltasar e Blimunda complementam-se. Blimunda, 7 luas, vê às escuras. Baltasar, 7 sóis, vê às claras. Blimunda vê às escuras porque tem a capacidade de ver o que está no interior, aquilo que não é visível aos olhos de qualquer um. Baltasar vê às claras porque ele sim consegue perceber como construir, como fazer a partir de materiais muito objetivos. O entrançar do vime, o que é necessário para construir tudo o que é necessário para construir o engenho voador, a passarola voadora. Vamos fazer uma atividade para sistematizarmos algumas informações e também para que fique mais presente esta ideia da tríada, da simbologia e da importância da tríada constituída por Bartolomeu, Baltasar e Blimunda. Interprete as seguintes palavras do padre Bartolomeu de Gusmão. É, portanto, a vontade dos homens que segura as estrelas. É a vontade dos homens que Deus respira. É a vontade dos homens que segura as estrelas. É a vontade dos homens que Deus respira. Vejamos uma sugestão de resposta. As palavras proferidas pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão é, portanto, a vontade dos homens que segura as estrelas, é a vontade dos homens que Deus respira, significam que é graças à vontade dos homens que o mundo progride e avança. Pois, sendo a vontade humana da ordem do misterioso, do brilho do céu, o mundo de Deus é necessariamente o conjunto dos sonhos do homem. A vontade humana pertence ao domínio do misterioso, tal como Deus também pertence ao domínio do misterioso. Como tal, verifica-se neste momento uma inversão que é frequente constatar ao longo da obra. Não são os homens que existem em função de Deus, mas Deus que existe em função dos homens, uma vez que é das vontades humanas que Deus se alimenta, respirando-as. O homem é assim visto como o centro da existência e quase como o centro do cosmos, porque é a partir, e aqui
nesta constatação que se faz ao longo da obra, uma substituição da vontade de Deus pela vontade do homem. Uma vez que é a força, a vontade do homem, enquanto força motriz, enquanto força criadora, que faz realmente progredir o mundo, que faz avançar a humanidade no sentido de voar mais longe, de concretizar os seus sonhos e de se tornar superior e sublime. Essa é a imagem que nós temos também agora aqui no final do bloco, uma vez que temos a concretização da vontade de sonhar. Bartolomeu, Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ali representado numa cena que vocês podem ver um pequeno vídeo virtualmente, podem ir à internet e ver da companhia Éter, podem ver uma pequena informação sobre precisamente a relação entre estas várias personagens, entre estas três personagens, Bartolomeu, Baltazar e Blimunda, todos a começarem pela letra B, cujo nome próprio começa pela letra B, esta trindade terrestre que vai concretizar uma ideia, um projeto que sempre ficaria apenas num projeto de papel se não existisse a vontade e se não existisse um outro elemento que a concretiza, que a realiza verdadeiramente. Mas para que tanto a ideia se implemente como o projeto saia real, é preciso haver quem mobilize a vontade humana no sentido da ação. E aí entra Blimunda, a sua capacidade de recolher as vontades. Continuaremos a nossa reflexão, nosso trabalho, ainda no domínio do Memorial do Convento. Desejo-vos bom trabalho e cá estarei num próximo bloco. Até breve.